Bem, queridos, havia um homem em Cesareia de Filipos, cujo nome era Cornélios, centurião da guarda chamada romana. E o que é um centurião? É aquele que tem, sob as suas ordens, 100 soldados. E Cornélios, na hora nona, ele teve uma visão. Um anjo apareceu para ele e disse: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas chegaram perante Deus. Agora você envia homens a Jope, procurando por Pedro, e este lhe dirá o que você terá que fazer. Nesse ínterim, Pedro estava com fome, e ele subiu ao telhado, enquanto Simão preparava a comida. Ele teve tipo de uma êxtase, e ele viu como que fosse um lençol que baixava a terra com toda a sorte de animais imundos, né? E o lençol baixava sobre a terra, dizia: Pedro, mata e come. Ele dizia: não, Senhor, nunca comi coisa comum e impura. E o lençol se recolhia para os céus. E a voz era a mesma: Pedro, mata e come. Ele estava com fome, né? E falou assim: não, jamais comi coisa comum e imunda. E o lençol se recolhia para os céus. E depois descia: Pedro, mata e come. Falei: Senhor, nunca comi coisa comum e imunda. Nessa hora, os homens chegaram até a porta de Simão e perguntaram por ele. E aí, o Espírito Santo falou assim: desce e vai com eles, porque eu estou te ordenando. Mas ali havia uma cultura de que os judeus não se misturavam com os gentios. Mas Pedro foi. E chegando na casa de Cornélio, ele foi logo falando: olha, eu bem sei que eu não posso me achegar a uma pessoa que não é da mesma fé. Mas Deus me mostrou em uma visão que a ninguém devo chamar de comum e imundo. Então, aquela visão já demonstra que o comum e imundo eram os gentios, queridos amigos. E ali Pedro lhes ensinou acerca do Evangelho. Estou apenas contando aqui, sem ler a Bíblia. Então Pedro lhes contou acerca do Evangelho, sobre o nascimento de Jesus Cristo, sobre a sua morte e ressurreição e a sua ascensão aos céus. E aí Cornélio foi batizado com toda a sua casa, né? Ou seja, com todos os seus empregados, suas famílias e também ele e suas famílias. Então houve ali um grande batismo, a semelhança também do que houve em Pentecostes. E após serem batizados, desceu sobre ele o Espírito Santo, igual também desceu lá no Pentecostes, igualzinho, certo? E ele começou a falar novas línguas. E para que isso? Para mostrar que a ninguém deve chamar comum e imundo, porque todos têm direito à salvação, quanto os judeus, quanto os não judeus. Compreenderam aqui a sistemática, então? Só voltando atrás, Pedro, então, chegando à casa de Cornélio, já logo disse: ó, não é permitido que eu entre na casa de uma pessoa judeu, mas Deus me mostrou em uma visão. Essa visão foi quando? Lá em Jope, quando ele viu lá o lençol descer de animais imundos. Você olha,
a nenhum homem devo chamar como imundo, porque Deus me mostrou numa visão. E aí Pedro começou a contar sobre o nascimento de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua morte e ressurreição. E eles foram batizados, todos eles. Imagino eu que todos os seus 100 soldados e também suas famílias, bem como Cornélio e sua família. E desceu sobre Cornélio o Espírito Santo e começou a falar em línguas. E para que isso, irmãos? Porque não há separação entre judeus ou crente e o não crente. Porque Cristo, ele derrubou a parede que nos separavam de nós e daqueles, sabe? E eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas. Estou aqui repetindo. Para dizer que nenhum homem devo chamar como imundo. Assim como eles, lá no Pentecostes, receberam o dom de línguas, também no livro de Atos, ele recebeu o dom de língua, não é? Como prova de que eles receberam o dom assim como os judeus receberam lá. Então, eu desejo que vocês, todos, compreendam, porque eu não li na Bíblia, mas eu estou contando a história literalmente como está na Bíblia. Mas se você... Isso está lá em Atos capítulo 10. Então vocês poderão pegar a Bíblia e ler na íntegra Atos 10 até o final dele. Aí vocês vão ver que eu falei aqui está totalmente de acordo com a palavra de Deus. Falei direitinho? Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus.